Então, direção defensiva, eu falo toda hora que na prova são 5 questões, né? Que cai, tá aparecendo aí. Tá escrito ali, habilitação inicial. Ah, tá, mas tá aparecendo. Ah, não, beleza, isso mesmo. Isso. Né? Então, igual eu falo, são 5 questões sobre direção, isso que tem que estudar toda hora, igual você tá falando. Tem uns que deixa a gente meio, né, que como se diz, é igual, só que é diferente. Né? Igual essa aqui, por exemplo, né, que fala assinale a alternativa correta. Eles pediram a correta. Força centrípeta, aderência e transferência de massa. Quando fala sobre força centrípeta, tem uma aula que a gente estuda isso, né, que fala quando o veículo entra na curva, que ele é puxado para fora da curva, né, chama força centrífuga. Aderência, que é a capacidade de atrito do pneu com o asfalto, né, a aderência ali, ó. A aderência ela é importante para poder impulsionar o veículo, né, para ele andar e fazer o veículo parar, né, a aderência ali, você pisa no freio, a roda segura o veículo. E transferência de massa é a transferência de peso. Isso aqui fica fácil de entender, vamos supor, na moto. Se você estiver na garupa de uma moto e a pessoa acelerar, o peso vai para onde? Para frente ou para trás? O peso vai para... acelerar? O peso vai para trás. Né? E se você freia, o peso vai para frente. É essa transferência de massa. Né? Isso tudo aqui está relacionado ao quê? Aí vai vir as opções aqui, né? Condições adversas, automatismo correto, parâmetro da física que se relaciona ao ato de dirigir, né? E vem aqui, atos inseguros dos motoristas. Professor Fabrício. Tá joia? Maria Luísa vai começar com a gente aqui, tá? Que bom, seja bem-vindo. Aí, né? Pode falar. Então, aí tem a força centrípeta, né, centrífuga. Então, no caso aqui, quando fala força centrífuga, aderência, transferência de massa, está relacionado aqui ao parâmetros da física, né, com o ato de dirigir. Até para tirar a carteira vem física. Dessa vez tem de física relacionado da física. Né, então, a física que a gente estuda isso aí, transferência de massa, força centrífuga, centrípeta. Né? A outra aqui, ó, tempo de reação é aquele que transcorre entre. Então, quando você está dirigindo, por isso que fala que tem que manter a distância do veículo da frente, porque você precisa de uma distância para você ver o perigo, pisar no freio, né, até parar. Então, quando eu tiro o pé do acelerador e passo para o freio, eu estou reagindo, né, a reação ali, ó. Então, aqui o tempo de reação é aquele que transcorre entre. Aí vem aqui, tempo aproximado de 2 segundos, acionar o freio e parar, ver o perigo e acionar os freios, ou perceber o perigo e parar. Então, o tempo de reação é aquele tempo em que eu vejo o perigo e aciono o freio. Quando você está dirigindo, assim que você vê o perigo, o veículo já para? Não, ele está andando. Aí você precisa ver o perigo e reagir fazendo o quê? Tirando o pé do acelerador e passando para o freio, né? Então, tempo de reação. Depois que você pisa no freio, aí já entra o tempo de frenagem, né? Então tem que guardar isso aqui. Tempo de reação é o tempo que a pessoa leva para tirar o pé do acelerador, né? Ela vê o perigo, tirar o pé do acelerador, né? E passar para o freio. Então fala que vê o perigo e, né, acionar o freio. Aí tem até uma questão que fala, se a pessoa estiver dirigindo cansada, sob efeito de álcool, né, com sono, esse tempo de reação ele é maior ou é menor? Nesse caso, o tempo de reação ele é maior, né, porque você vai demorar mais tempo para poder ver e reagir ali, ele está com o raciocínio mais lento, né? Então, guardar isso aqui, o tempo de reação é aquele que transcorre entre ver o perigo e acionar os freios. Antecipar ali. A outra fala aqui, assinale a alternativa que responda a questão. A chuva, tem uma parte ali, não lembro qual aula que é, não sei se é aula 7, aula 8, não sei, que fala sobre as condições adversas, né? São várias condições adversas. Por exemplo, condição adversa igual a primeira aqui, ó, o veículo. O que seria a condição adversa do veículo? Um veículo com algum defeito, tipo assim, um pneu careca, é a condição adversa do veículo.
Um freio com defeito é condição adversa do veículo. Um farol queimado, condição adversa do veículo. Condição adversa da via. O que seria uma condição adversa da via? Buraco, curva, uma curva muito fechada, né? Várias subidas, descidas, né? São condições adversas da via. Buraco na pista então curvas, pista estreita, falta de sinalização, né? Entra em condição adversa da via. E condição adversa do tempo. O que é uma condição adversa do tempo? Chuva, neblina, cerração, né? São condições adversas do tempo. E o que seria condição adversa do condutor? Sono, cansaço, né? Pessoa dirigindo e passando mal, sob efeito de álcool também, é condição adversa do condutor. Então, quando fala condição adversa daquela situação, é um problema com aquele caso ali. Então, condição adversa do veículo, pneu careca, falta de freio, né? Equipamento obrigatório faltando, é condição adversa do veículo. Quando fala condição adversa do tempo, aí vai então, no tempo tem o que? Chuva, neblina, cerração, né? Condição adversa do tempo. Condição adversa da via, é um problema com a via. É alguma coisa que está atrapalhando eu dirigir, que tem a ver com a pista, né? Então aqui fala quais são as condições adversas que vão encaixar aqui, ó, nas lacunas aqui, ó. Então tá aqui, assinale a alternativa que responda a questão. Então fala que a chuva é condição adversa do tempo. Tá vendo? Então você já pegou a mãe, chuva, condição adversa do tempo. Lâmina de água na pista é condição adversa da... Então, mas tem que ver se tem pista aqui, ó. Né? Então, condição adversa da... É condição adversa de quê? Da... Né? Então... Né? Então, a chuva... Não. Aqui, ó, a chuva é condição adversa do tempo. Qual opção que tem tempo aqui? A, B, C ou D? B. Então, eu não preciso nem ver o resto. Aqui, se aqui bate B, ó, tem tempo, é aqui, as outras, né? Então, lâmina d'água na pista é condição adversa da via, né? A lâmina de água na pista. O carro rodou por causa de quê? Por causa da chuva, né? Que é a condição adversa da via. Aquaplanagem, né? Possibilitando que a ocorrência de hidroplanagem ou aquaplanagem é a mesma coisa, que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do veículo, entendeu? Então a chuva é condição adversa do tempo. Lâmina de água na pista é condição adversa da via, possibilitando a ocorrência de hidroplanagem que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do veículo. Aquaplanagem é quando o pneu perde o atrito com o asfalto. Aí fala que tem uma condição adversa do veículo que aumenta essa situação disso acontecer. Qual condição adversa do veículo seria essa? Pneus careca, né? Então pneu careca com pista molhada ficou perfeito para poder derrapar, né? Aquaplanar. Tá vendo? Então ali, ó, bateu direitinho. Então a chuva é condição adversa do tempo, lâmina de água na pista é condição adversa da via, né? Possibilitando a ocorrência de hidroplanagem que pode ser aumentada por determinadas condições adversas do veículo. O negócio aí ligando. Automatismo, né? Teve uma aula que nós falamos de automatismo, né? Que tem o que é automatismo? Você repara que já vem aqui, ó, de automático, né? Automatismo são gestos efetuados na direção do veículo que a pessoa faz assim, acaba fazendo sem perceber, porque de tanto que ela faz aquilo ali, fica automático, né? A pessoa já tem aquela mania. Quando a gente está aprendendo a andar de moto, eu lembro que eu ficava assim, eu estou de segundo ou de terceiro, né? Você não sabe se está de segundo, está terceiro, no carro você fica olhando o câmbio aqui para saber que marcha que está, né? Depois de tanto você fazer aquilo ali, sua mão já vai aqui, ó, segunda, sua mão já vai aqui, ó, terceira, né? Já fica automático,
né? Então, só que tem automatismo correto e tem incorreto. Tem coisa que a gente faz sem perceber, que de tanto fazer fica automático. Por exemplo, tem gente que tem a mania de dirigir com o braço para fora. É automático fazer isso. A mão na marcha. Né? Isso aí é automatismo o quê? Incorreto. Né? Mania errada que a pessoa tem. Então aqui perguntou o que é automatismo correto? É atenção fixa? Não, atenção fixa é quando a pessoa dirige olhando só para frente e que não é certo também, né? Atenção dispersiva, o que é isso? É a pessoa está dirigindo disperso, desatento, né? Não está concentrado na direção. Também não quer dizer automatismo isso. Gesto inconsciente efetuado de forma segura. E a D fala indisciplina na condução do veículo. Então, o automatismo correto são gestos efetuados de forma segura pelo condutor. Então, a coisa certa, ele passa a marcha no tempo certo. Toda vez que ela vai mudar de direção, ela olha para o retrovisor e seta, fica automático. É automatismo correto. Ela não tem que ficar pensando assim, ali eu tenho que olhar no retrovisor, ali eu tenho que dar seta. Ela já faz aquilo ali sem perceber, né? Que de tanto que ela repete aquilo ali, né? Que fica automático. Né? Então o automatismo entra nessa parte aí. E essa aqui, ó, dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acesa. Neste caso você deve, então aqui eu gosto de ler o negócio e imaginar isso acontecendo lá na rua, né, que fica mais fácil a gente raciocinar. Né? Você falou da luz amarela, né? Então aqui, ó, dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz amarela está acesa. Quando a luz está amarela, ela fica verde ou fica vermelha? Em seguida? Vermelho. Fica vermelha. Então, se eu estou dirigindo um veículo, aproximei de um cruzamento, a luz está amarela, eu já tenho que fazer o quê? A letra A fala para diminuir a velocidade do veículo e passar. Né? A B fala para diminuir a velocidade e parar o veículo. A C fala para observar o tráfego dos veículos e passar. E a D fala para aumentar a velocidade do veículo e passar. No dia a dia a gente vê que o pessoal tem mania de, quando vê o semáforo, a luz amarela, o que ele faz? Aumenta a velocidade e passa. Só que isso funciona nesses cruzamentos que é pequenininho, né? Dá para fazer isso, mas tem lugar que a pista tem um cruzamento que ele é desse jeito aqui, ó. Vai ter a pista aqui, ó. E aqui, ó, tem uma faixa de trânsito. Aqui são 3 faixas de trânsito. Essas 3 faixas de trânsito continuam lá em cima, né? Então os veículos daqui eles vão passar direto aqui para seguir a via lá em cima. E aqui também, ó, tem 3 faixas de trânsito aqui, ó, que essas vias continuam seguindo para cá, ó. Aí o que acontece? Tem lugar, igual você vê em Belo Horizonte, que a pista, o meio do cruzamento aqui, ó, ele é até pintado aqui de amarelo, né? Tem uma área aqui que ela é toda riscadinha assim, ó, né? Tem essa parte aqui pintada para quê? Para a pessoa saber que ela não pode fechar essa área aqui não, ó. Né? Então lá em Belo Horizonte você vê um monte de cruzamento, né, que o meio do cruzamento aqui, ó, que eu não posso parar dentro dessa área aqui. Aí o que acontece? Tem gente que fala quando você dentro desse espaço aqui você não pode mobilizar o veículo. Aí o que acontece? Tem gente que vai ver que o semáforo está amarelo e vai passar, né? Ela está aqui assim mais ou menos, viu o semáforo amarelo, ela vai. Quando ela chega aqui assim com o veículo dela, ó, quando ela chega aqui assim, quer passar direto, né? Ela chegou aqui, ó, o semáforo que estava amarelo ficou vermelho. Se ficou vermelho para seguir, aqui ficou verde, ó. Aí assim que aqui fica verde, os veículos que estavam parados aqui começam a passar, ó. Ele vai atrapalhar esse carro aqui que vai ter que fazer isso,
E esse carro dessa faixa vai ter que fazer isso. Ele vai ficar preso aqui dentro do cruzamento, aqui com os carros passando. Aqui a gente não vê isso porque as ruas é tão estreitinha que o semáforo está amarelo, quando você pisca o olho você já atravessou, já vai embora. Mas em lugar que a área de interseção é maior, se você passar com o sinal amarelo, quando você estiver no meio do cruzamento, o seu aqui fechou e o da direita aqui abriu e você fica agarrado ali no meio. Então por isso que dirigindo um veículo ao aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, se eu observei que a luz ela tá amarela, o certo vai ser reduzir a velocidade e parar, né? Então reduzir a velocidade e parar. Então o amarelo, ele fica 3 segundos amarelo e vira para vermelho. Então com 3 segundos você não anda nada não. Então o certo é reduzir a velocidade e parar. Não dá multa não. Passar no sinal amarelo não dá multa não. Mas o correto é parar mesmo. O certo é parar, porque assim que ele fecha, que ele começou a piscar aqui, vai fechar aqui, vai abrir o outro. Então pode coincidir, na hora que você passar aquele amarelo, abrir o outro lado ali, né, e colidir. Então o certo é diminuir a velocidade, né, e parar. O contato dos pneus com o solo dá-se o nome de, como que é chamado o contato dos pneus com o solo? Será que é chamado de aderência? Será que é chamado de derrapagem? Será que é aquaplanagem ou hidroplanagem? Entendeu? Então o contato dos pneus com o solo recebe o nome de aderência. Por isso que é bom fazer o simulado, também você já veio para cá sabendo nessa. Tá vendo? Então por isso que é bom estudar. Derrapagem, o que é a derrapagem? Derrapagem é quando você pisa no freio, se tiver areia, né, a pista chia, derrapou. E o que é a aquaplanagem? É quando o veículo também ele escorrega, mas é só que é água. Então a derrapagem é na pista seca e a aquaplanagem é na pista molhada. A aquaplanagem com hidroplanagem é a mesma coisa, né? Hidro, que vem de água, hidra, entendeu? Então hidroplanagem com aquaplanagem é a mesma coisa. Até na prova tem uma questão sobre aquaplanagem que direto cai ela, né? Vem falando assim, como é chamado um fenômeno que acontece quando os pneus perdem o atrito com o asfalto, né? Passa a transitar sobre uma lâmina de água, né? O pneu girando ali sobre a lâmina de água. Então é chamado de aquaplanagem, né, ou hidroplanagem. Então, aí derrapagem é para a pista seca. Acidente que envolve apenas um veículo e que não se conhecem suas possíveis causas são chamadas de... Não, mas falando desse trem também, que é acidente que envolve apenas um veículo e que não se conhecem suas possíveis causas. Colisão misteriosa. Né? Atropelamento, abalroamento. Abalroamento é quando o veículo bate lateral com lateral. Né? Fala assim, os veículos se abalroaram. A pessoa está dirigindo aqui, ela muda de uma faixa para outra, não olha no retrovisor, e daquela muda, pega lateral com lateral, né? Fala que os veículos se abalroaram. Abarroamento. Colisão misteriosa, que é a resposta que nós estamos procurando aqui, ó. Capotamento é quando o veículo bateu, capotou, né? As rodas viradas ali. Aí capotamento, você sabe que capotou. Então acidente que envolve apenas um veículo e que não se conhecem suas possíveis causas, né? Chamado então de colisão misteriosa. Quando os pneus perdem o contato com o piso em razão de uma fina camada de água formada na pista, dizemos que está ocorrendo uma condição adversa do tempo, derrapagem, aquaplanagem ou substerçamento. Então, se os pneus perdem o contato com o piso em razão de uma fina camada de água, já vai vir aqui a aquaplanagem, que nós vimos na questão anterior, que derrapagem é com a pista seca, né?
Esse subesterçamento, você também tem que guardar isso aqui, porque isso também cai em prova. Não sei qual aula que é de direção defensiva, que está relacionada à transferência de massa, peso. Né? Quando eu acelero o veículo, a frente fica mais leve. Aí esse comportamento, esse nome subesterçante é dado quando eu acelero. Né? Quando eu acelero o veículo, a frente levanta, chama subesterçamento. Quando eu freio, a frente abaixa, a traseira fica mais leve, aí fala sobre esterçamento. Né? Vocês vão ver falar muito nisso ainda durante as aulas aí, né? Subesterçamento é quando a frente está mais leve, quando eu acelero. Esterçamento é quando eu freio e a traseira fica mais leve. Mas então aqui eu lembrei, ó, pneus, razão de uma fina camada de água. Falou que água é Aquaplanagem ou hidroplanagem. Hidroplanagem, né? O aquaplanagem, que é a mesma coisa. Não constitui fundamento da prevenção de acidentes. Tem uma aula também que a gente estuda essa parte aí, que fala quais são os elementos da direção defensiva, né? Quais são os fundamentos da direção defensiva. Está aqui, quer ver, ó? Deixa eu achar ele aqui, ó. Que é a parte de direção defensiva. Isso a gente encontra lá na página 75, né? Que fala sobre os fundamentos da prevenção de acidente. São 5, né, os fundamentos da direção defensiva. Então aqui fala, constitui fundamento da prevenção de acidente. Né? São 5, lá na página 75 tem lá, né, quais são os fundamentos aí. Né? Tem lá conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Né? Então aqui, ó, não constitui fundamento da prevenção de acidentes. Vai ser qual? Conhecimento, atenção, decisão, interação. Então no caso aqui não constitui interação. Então interação não tem nada a ver com os fundamentos, né, da direção defensiva aqui. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Interação não tem nada a ver. Então a pessoa tem que ter conhecimento das leis de trânsito, né? Atenção. Igual uma coisa, Fabrício, pode acontecer isso, né? Igual não constitui fundamento da prevenção de acidente. Aí a gente sabe que conhecimento, atenção e decisão faz parte, né? Mas ao invés de eles colocarem igual da interação, pode colocar uma outra coisa. Vou colocar outra coisa também. Né? É bom saber disso, senão você faz assim. Na aula, pode mudar, você pode colocar qualquer outra coisa aqui. Né? Então a pessoa tem que ter conhecimento das leis de trânsito, tem que ter uma atenção, né? Decisão, né? A indecisão causa acidente. Né? A pessoa fica naquela dúvida, ele vai ou não vai, então indecisão. Então tem que ter decisão que eu vou fazer, tem que estar com atenção e tem que ter conhecimento, né, das leis de trânsito. Aí fala aqui, ó, quando o veículo desgarrar a parte dianteira saindo da curva, está acontecendo um comportamento de quê? Isso aqui também, né, passou até que eu falei, estava lá subesterçamento, que eu falei que isso vai cair, acontece de cair muito em prova também. Então aqui, ó, fala quando o veículo desgarrar a parte dianteira saindo da curva, está acontecendo um comportamento de... Eu já vou eliminar a B com a C, por quê? Isso aqui é quando fala que os pneus perdem o atrito por causa de água. Aqui não falou nada de chuva, nada de água. Falou que quando o veículo desgarrar a parte dianteira saindo da curva, está acontecendo um comportamento de... Não é nem hidroplanagem nem aquaplanagem. Sobreesterçamento ou sub? Então vocês guardam isso aí, ó. Sobreesterçamento é quando a traseira sobe, desgarra a traseira, né? Aí é sobre. Quando ele sobe a frente é sub.
né? Aqui, ó. Então aqui, saindo da curva, quando você se acelera, a frente está mais leve. Então mesmo que você vire o volante, ele vai ser puxado para fora, né? É o comportamento subesterçante, né? Que está relacionado aí com a força centrífuga. Sobre o estacionamento é dianteiro. A frente aqui, a letra A aqui é o sobre, é quando levanta a traseira. A traseira fica mais leve. Deixa eu escrever esse nome. Né? Agora sobre esterçante, subesterçante. Então isso aí também vem na prova, tem que ficar atento. Vocês vão ver isso aí, página 7 e 8 tem isso aí. Né? Então, sobre esterçamento é quando você freia, né? A frente abaixa, a traseira fica mais leve sobre. Aí ele roda para dentro da curva. Agora quando ele fica saindo da curva, jogado para fora, aí é sub, a frente levantando, subesterçante, né? Esse nome doido. Então sub e sobre, né? Sub é a frente mais leve, sobre é a traseira, né? Lá na página 7 e 8 tem, né? Sub e sobre, que fala sobre transferência de massa, né? Subesterçante, sobreesterçante. Seguida tem aqui, ó, qual a principal causa de estouro de pneu, né? O que mais provoca estouro de pneu? Buracos na pista, excesso de calibragem, baixa calibragem, amortecedores velhos. Buraco na pista, né? Então, o que mais causa estouro de pneu? Buraco na pista. Você passa no buraco, o pneu corta na hora, estoura. Então o que mais provoca estouro dos pneus, buraco na pista. Mas tem situações que o excesso de calibragem, né, também pode, né, pneu muito cheio, mas o normal do pneu furar, né, estourar o pneu, você vê que na rodovia, você vê carro parado na beira da estrada, você vê que passou no buraco, passa no buraco ali, o pneu corta na hora, né? Excesso de calibragem faz ficar muito duro, né? Você acaba até estragando a suspensão, né? Fica socando demais, fica muito duro. Então a principal causa de estouro de pneu é buracos na pista. E interessante que quanto mais devagar você tiver, a chance de estourar o pneu é maior, né? Quando você está muito rápido, ele passa, né? Até chega a passar e nem encosta, ele já passa. Agora o pneu mais devagar, dá tempo dele cair dentro do buraco ali, o aro morder ali, morde o pneu, ele corta na hora. De moto é um perigo, né? Bate ali, se cortar o pneu ali, se for da frente, o pneu da frente, tem jeito. O estado de conservação dos pneus é importante. A letra A fala para evitar o fenômeno de aquaplanagem e garantir melhor aderência. A B fala que é para conforto dos passageiros. A C fala para evitar excesso de gasto com combustível. E a D fala para conservação das pistas de rolamento. Então, o estado de conservação dos pneus, por que é importante? Evitar o fenômeno de aquaplanagem e garantir melhor aderência, para conforto dos passageiros, para evitar excesso de gasto com combustível, para conservação da pista. Então, importante os pneus estarem em bom estado de conservação para evitar o fenômeno da aquaplanagem. Tem umas questões que falam assim, um pneu, na parte de mecânica que já caiu nisso, um pneu para oferecer condições mínimas de segurança, né, qual que é a profundidade dos frisos, que esses risquinhos que tem no pneu ali, ó, então tem que ter pelo menos 1,6 milímetros, né, de profundidade. Na medida que o pneu vai gastando, aquele friso ali vai ficando mais ralo, né, então, e aqui esses frisos é importante, porque no caso da chuva ele funciona como um rodo. Ele passa ali e joga essa água para fora, né? Então na pista seca ele dá aderência na curva, ele segura o carro não sair, moto. Então estado de conservação dos pneus.
E lembrando que conduzir veículo com pneu careca é infração de natureza grave, né? Falou que é equipamento obrigatório, pneu, seta, né? Isso é infração grave, né? Se é grave, são quantos pontos na carteira? Grave. 5 pontos, né? Então o estado de conservação do pneu é importante para evitar esse fenômeno aí da aquaplanagem. E essa aqui conta até uma história, ó. Você acabou de almoçar e está com muito sono, né? Para chegar ao seu destino ainda há um longo caminho pela frente. Nessa situação você segue viagem após tomar um café bem forte, segue viagem ouvindo uma música bem suave, que aí você já dorme mesmo, né? Segue viagem, pois acredita que dormir ao volante raramente acontece. Permanece onde está até se sentir em condições para prosseguir, né? Então o certo é isso aí, você permanece ali onde você está, né? É igual tem uma questão também que caiu na prova há pouco tempo que falava assim: você está na rodovia lá dirigindo e começa a perceber falhas na sua atenção, né? Você começa a ficar lá com sono lá, o que fazer, né? Aí tá lá, letra A, tomar um café forte, seguir viagem. Letra B, é abrir os vidros do veículo, né? Então o certo é fazer o quê? Procurar um local seguro, estacionar o veículo, né? Descer do veículo, estica as pernas ali, dar uma caminhada. Pode até tomar um café forte, mas tem que descer do veículo, né? Então tem que ficar ali, esperar, porque a pessoa vai segurando o sono, depois quando ela apaga de uma vez só, né? Você vai ali, não que você dorme ali, você nem vê. já era, nem vê. Eu já não cheguei em cima de moto, velho. É perigoso. Na hora que eu Nem então, piscar, eu já você tenho olha, você já aquilo assim, ó. é. Aí eu... Você volta cansado do trabalho, transitando por uma via de tráfego intenso. Nessa situação você, né, o trânsito está congestionado ali, ó, tráfego intenso de veículos. Nessa situação você buzina para abrir caminho, mantém-se na faixa da esquerda, redobra a atenção e concentra-se no tráfego, dirige depressa para chegar logo em casa. Você volta cansado do trabalho, transitando por uma via com muito movimento, né? Tráfego intenso ali, ó. Então nessa situação você buzinar para abrir caminho, não, que a buzina não pode, né, ser usado para esses casos. A B fala manter-se na faixa da esquerda. A faixa da esquerda, ela é usada para quem vai ultrapassar, né? Eu não posso permanecer na faixa da esquerda, não. A faixa da esquerda é quando você ultrapassa e volta para cá. Então, sabendo que buzinar não resolve no engarrafamento, nem pode dar multa, eu vou eliminar manter-se na faixa da esquerda. Então vocês lembram isso aí, quando vem na prova lá, eu tenho que saber que a faixa da esquerda, ela é utilizada para ultrapassagem, posso ficar nela não, então também está fora aqui, ó. A C fala para redobrar a atenção e concentrar-se no trânsito, no tráfego lá, ó. A D fala para dirigir depressa. Se o trânsito está congestionado, não tem como dirigir depressa. Então nesse caso aqui vai ser redobrar, né, a atenção e concentrar-se ali no tráfego, né, dos veículos lá. Não contribui para uma direção defensiva. Vamos ver o que não contribui aqui. Está sempre alerta e consciente ao que se passa em torno do seu veículo. Isso contribui para a direção defensiva, né? Eu tenho que estar sempre atento e consciente no que passa em torno do meu veículo. Agir de forma sensata e com rapidez nas situações críticas. Possuir alguma prática de direção somente o suficiente para movimentar o veículo. Ter conhecimento da legislação vigente e das técnicas de prevenção. Qual desses aqui que não está relacionado à direção defensiva, hein? A C ficou meio estranho, que a C fala, né?
possuir alguma prática de direção somente o suficiente para movimentar o veículo. Não, né? Nós, na direção defensiva, fala que a gente tem que ter o quê? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Né? Então tá errado essa aí. Presta atenção nas perguntas, porque a gente, igual eu falo toda hora, a gente estuda para responder a certa. Esse pede a errada. Aqui, ó, não contribui para a direção defensiva. A pessoa lê aqui, letra A. Está sempre alerta à condição ao que se passa em torno do seu veículo. Fala assim, ó, isso aqui está certo. Aí você vai lá e marca essa. Vocês pediram errada. Tem que ficar esperto com isso. Aqui fala agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa fazer novos amigos, respeitar os direitos dos outros usuários da via e ser tolerante, dar passagem aos outros condutores ainda que o sinal esteja aberto para você, sair do veículo e ajudar os pedestres a atravessar a rua. Então, agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa fazer novos amigos, né? Respeitar os direitos dos outros usuários da via e ser tolerante, dar passagem aos outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto para você. Então, certo aqui é respeitar o direito dos outros usuários, né, da via e ser tolerante. É o mais né? Ter mesmo bastante paciência, ele ser tolerante. Essa aula já não tá não. Falta um bocadinho. Vou sair cedo. Não, falta um bocadinho. Aí fala aqui, ó. O que o motociclista precisa fazer para assegurar a visibilidade de multa e assim evitar fechadas de outros condutores. Então, o que o motociclista precisa fazer para assegurar a visibilidade de multa e assim evitar fechadas de outros condutores? A A fala aqui, ó, manter limpa a viseira, o óculos de proteção do capacete. Isso aqui ajuda, né, na visibilidade. A B fala fugir dos pontos cegos de veículos. A C fala ver e ser visto. E a D fala que todas as respostas estão corretas. Né? Então o motociclista precisa fazer para assegurar a visibilidade de multa e assim evitar fechadas de outros condutores. Né? Então ele precisa manter limpa a viseira, fugir dos pontos cegos dos veículos, né? Ver e ser visto. Não está relacionada a ato inseguro do condutor. Excesso de velocidade é um ato inseguro? Desobediência à parada obrigatória é um ato inseguro? Sinalização precária da via, será que é também? Desobediência ao sinal vermelho não está relacionado ao ato inseguro. É uma atitude insegura do condutor. Excesso de velocidade é a atitude insegura do condutor. Minha atitude de exceder a velocidade, isso aí é a atitude insegura. Desobedecer a parada obrigatória, passar no sinal vermelho, é a atitude insegura. Agora, um lugar que não tem placa, isso é uma atitude errada minha? Não. Né? Então aqui, excesso de velocidade é uma atitude errada minha. Desobedecer a parada obrigatória é uma atitude errada minha. Né? Não parar no sinal vermelho. Então aqui, o que não tem a ver com a atitude insegura? Sinalização precária da via, isso aí não é atitude minha, não. Né? Atos inseguros são atitudes que eu faço no trânsito. Não é condição insegura ao dirigir. Características físicas do condutor, estado emocional do condutor, característica das penalidades, condições adversas da via. Então, né, inseguro também. Né, então não é condição insegura.
Características físicas do condutor: cansaço, sono, isso é condição insegura. Estado emocional, a pessoa sem estar concentrada, é condição insegura. Condições diversas da via, buraco, curvas, é condição insegura. Agora, características das penalidades, não tem nada a ver com insegurança, não. Teve uma questão para trás aí que falou sobre automatismo correto. Só que agora está pedindo automatismo incorreto, né? Constitui automatismo incorreto. Nas paradas, usar o pedal de freio antes de debrear, isso é correto, né? Quando eu for parar o veículo, primeiro é freio, depois embreagem. Então está pedindo um automatismo incorreto. Então aqui está certo. Observar a sinalização de trânsito, também está certo. Dirigir o veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem, isso aí é errado, né? Engrenar a marcha corretamente, também está certo. Agora, dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem, né? Isso aí está errado, né? Isso aí que não é condição segura de fazer, não, é automatismo incorreto. Não. Sob chuva intensa, ocasião em que a visibilidade é reduzida, o condutor, além de redobrar a atenção, ele deve o quê? A letra A fala: acionar o limpador de para-brisas, acender no mínimo a luz de posição, diminuir a velocidade e aumentar a distância do veículo da frente. A B fala: ligar o pisca-alerta e parar o veículo. A C, acionar as luzes de posição do veículo, diminuir a distância do veículo da frente e aumentar a velocidade. Acionar os faróis altos. Então quer dizer, sob chuva intensa, ocasião em que a visibilidade fica reduzida, o condutor, além de redobrar a atenção, ele deve acionar o limpador de para-brisa, beleza. Acender pelo menos a luz de posição do veículo, diminuir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente. Ligar o pisca-alerta não resolve. Aqui fala para acionar a luz de posição do veículo, diminuir a distância do veículo da frente, sendo que eu tenho que aumentar a distância do veículo da frente. Então aqui, ó, acionar o limpador de para-brisa, acender pelo menos o farolete, né, e aumentar a distância do veículo da frente, diminuir não, e aumentar a distância do veículo da frente. Mais uma aqui para fechar a aula. Então fala aqui: pode-se afirmar que em ocorrência de penumbra, né, lusco-fusco, que é situação de pouca luminosidade, o procedimento correto do condutor é semelhante ao adotado em caso de chuva, cerração e ondulações, cerração, ondulações e poça d'água, buracos, ondulações e poça d'água, chuva, cerração ou neblina. Então, no caso aqui de ofuscamento da visão, né, penumbra, o procedimento correto do condutor é o semelhante adotado no caso aqui de chuva, cerração, neblina. Que comportamento é esse? Diminuir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente e redobrar, né, a atenção. Então, direção defensiva é sempre essas questões vêm isso. O que eu tenho que fazer? Diminuir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente, né, e redobrar a atenção. Dirigir sempre com atenção para prever situações de risco e tomar decisões certas, evitando acidentes. Isso é conceito de quê? Direção dispersiva, direção corretiva, direção defensiva ou direção progressiva. Dirigir sempre com atenção para prever situações de risco e tornar as condições certas, evitando acidentes. Isso é conceito do que a gente está estudando aqui,
direção defensiva preventiva. Tranquilo? Dá um tempo aqui, pessoal, para vocês ir fechando a aula aí. Pode ir fechando.